Fala galera, aqui quem fala é o João e hoje eu vou trazer meus comentários sobre esse jogo meio chato entre Flamengo e Botafogo, né? O clássico, é um clássico grande, né? Que cresceu muito mais nesses últimos anos, né? Teve a Supercopa esse ano, teve jogos importantíssimos ano passado. E, cara, são dois times que cresceram muito nos últimos tempos. Botafogo que cresceu agora em 2023. Flamengo que voltou a ser o que era em 2019. Então o clássico foi crescendo de verdade. Bom, galera, o Flamengo ele começou muito. Ah, peraí. Antes de você ver essas análises, se inscreve aqui, deixa seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo para um amigo seu, flamenguista ou botafoguense. Bom, galera, o Flamengo começou com muita posse de bola, o Botafogo não tinha bola no pé, não encostava a bola, não conseguia jogar, essa é a verdade. O Botafogo não jogava, cara. O Botafogo dava uns bicão pro Flamengo poder recuperar a bola e o Flamengo ficava com ela no pé. E o Flamengo teve diversas chances de abrir o placar. Um chute ali do Pedro, um chute do Cebolinha que a bola acaba não indo pro gol, um chute do Bruno Henrique, um cabeceio do Bruno Henrique. E você começa a ver que o Flamengo perde chance demais. Como eu já disse no último vídeo contra a LDU, não dá pra perder muita chance assim, porque por mais que tava ganhando contra a LDU, poderia tomar um gol e complicar tudo. O Flamengo agora venceu a LDU de 2-0 e hoje não marcou gol no começo e não conseguiu vencer o Botafogo. Eu acho que falta, né, alguma coisa ali, porque quando o Flamengo não abre o placar cedo, o Flamengo não ganha. Dificilmente o Flamengo ganha sem abrir o placar cedo. Dificilmente o Flamengo vai ganhar sem marcar um gol nos 20 minutos, pelo menos. É quase impossível, é muito difícil. Mas galera, vocês sabem que a gente a gente tá passando talvez por uma fase difícil. Agora pegamos algumas lesões aí no elenco. E eu creio assim que depois do Super Mundial, o Flamengo vai voltar muito melhor. Eu acho que vai voltar com muita experiência de lá. E a gente vai conseguir jogar melhor. Mas antes, cara, vamos melhorar. Tem algumas coisas que dá pra melhorar. Eu acho que esse jogo era pra Arrascaeta entrar no segundo tempo. Não era pra ter poupado a Arrascaeta. Porque você ter poupado a Arrascaeta perdeu uma entrada ali no segundo tempo. Talvez a entrada de Matheus Gonçalves ou do Lohan. O Lohan poderia entrar, não entrou. A entrada do Matheus Gonçalves não mudou tanto no jogo. Talvez a Arrascaeta ia mexer mais com o time. E eu acho que o Arrascaeta tinha muito potencial de marcar um gol nesse jogo. Mas não entrou. Agora a gente vai ficar esperando o próximo, né? Que o próximo jogo do Flamengo, acho que é quarta, contra o Botafogo da Paraíba. A gente vai jogar contra dois Botafogos, já jogamos um hoje. Agora tem a Copa do Brasil lá no Maracanã também. E o Flamengo perdeu muita chance no primeiro tempo. E até ali os 30 minutos o Flamengo tinha bola. Só que quando passa, tem alguma coisa no corpo, no corpo dos jogadores que quando passa dos 30 minutos eles cansam. E é normal você cansar, né? Você não consegue manter um jogo do 1 aos 90. Você não consegue manter esse jogo. Então o Flamengo cansou e o Botafogo chegou. Chute do Cuiabano, posse de bola, contra-ataques, porque o Botafogo tá jogando muito com contra-ataque. E teve muitos hoje, pra falar a verdade. O Botafogo teve muitos contra-ataques hoje, só que nenhum deles foi tão efetivo assim, né? Eu acho que erraram no último passe, assim como o Flamengo errou também. O Flamengo também teve bastante lançamentos, mas errou. É, ou seja, dois times que erraram muitas coisas hoje. Não tinha muito erro técnico, era mais erro. Não é erro técnico de passe de 2 metros, é mais erro técnico na hora de saber o que fazer. Você tem que se decidir, tocar ou chutar. Não se decidir e perder a bola. Eu acho que a gente tem que levar isso pro próximo jogo, tanto da Copa do Brasil, tanto o jogo contra o Palmeiras, porque agora a gente já tá com alguns lesionados também e não dá pra vacilar. O Flamengo não dá pra vacilar nesses momentos de agora e vai ter que lidar com os jogadores que tem.
vai ter que lidar com o meio de campo com o Everton Araújo, Rascaeta, Gerson. Porque o De La Cruz, Pulgar e Alan estão lesionados. Tem o Lohan e Matheus Gonçalves também, mas eles são muito ofensivos. Não dá para eles entrarem no lugar do Gerson do Everton Araújo. Ou seja, o Flamengo vai ter que improvisar alguém ali, como o Léo Ortiz, ou trazer alguém nesse meio de ano. Mas a gente ainda está em maio. A gente tem 2 meses para enfrentar. E talvez a lesão de algum desses 3 aí que eu acabei de falar podem ser rápidas. O Alcaraz, que deve voltar, deve sair de novo, mas dessa vez vem ser vendido. E começa a preocupar. Começa a preocupar ali. O Flamengo se preocupa bastante com isso de lesão, porque ano passado eu senti que a gente perdeu a Libertadores por lesão e talvez o Brasileirão também. Brasileirão, o Flamengo ficou 6 pontos do líder, 7, alguma coisa assim. E tinha bastante chance de ganhar, né? Até ali as últimas rodadas, o Flamengo tinha chance de ganhar ainda. Mas algumas coisas ali aconteceram que não deu certo. O Flamengo perdeu. Acho que aquela derrota do Fluminense, alguns empates, mas o Flamengo ainda tinha chance. Perdeu a chance de ganhar. E a gente ficou meio triste, mas acho que só do Felipe Luiz trazer a Copa do Brasil já deu um ânimo pro ano de 2025. Assim como o Tite deu um ânimo pro Flamengo de 2024 e 2023. Tite chega, termina bem um ano, talvez. Começa bem em 2024 e tudo desanda. Como tá acontecendo agora? Eu espero não se repetir o ciclo. Espero que o Flamengo melhore. Mas o Flamengo tem uma tática boa. Eu acho que tá entrosado. Só que não tá dando certo. Algum treinamento ali de. Talvez de. Como é que é? Campo reduzido. Porque campo reduzido ajuda muito isso. Porque alguns jogadores têm dificuldade de se decidir em um curto espaço. Em curto tempo e curto espaço. Como talvez Cebolinha não consegue fazer muitas coisas. O Wesley e o Bruno Henrique. Acho que esses 3 principalmente, tem alguns outros ali, mas eu acho que esses 3 precisam de um treinamento específico para isso. Fora disso, cara, a gente tem vários outros jogadores que tem que melhorar algumas coisas individual, né? Talvez o Wesley melhorar o cruzamento, porque a gente sabe, se o Wesley acertar esses cruzamentos que ele erra, a gente vai ter um Flamengo marcando um gol de cabeceio, porque a gente tem o Wesley para cruzar, temos Pedro para cabecear, o Juninho, que é reserva, vai cabecear muito bem. Zagueiros bom, é, zagueiros que são bons no cabeceio. E temos um time alto. O time do Flamengo não é baixo. O time tem uma estatura alta. Talvez um outro ele é baixinho, mas o resto todo mundo é baixo. É alto. Então, ou seja, o Flamengo tem. Embolei tudo. O Flamengo tem jogadores altos. E se melhorarem essas coisas no individual, vai ficar fino do fino. Mas fora isso, acho que a demissão do Rodrigo Alegria, eu acho, né, que era o cara das bolas paradas, ter saído, eu acho que já vai mudar um pouquinho também. Porque, bom, por exemplo, aquele jogo contra o Central Córdoba, que o Flamengo cruzou 7 vezes na primeira trave, o Pulgar, dá uma raiva você ver isso. Parece que não tem outra jogada treinada. Mas o Flamengo foi pro segundo tempo que você sentou no sofá e falou: agora a gente ganha, agora a gente vai vencer. Aqui, ó, virar a chavinha. E não foi o que aconteceu. A gente viu, na verdade, no segundo tempo, um Botafogo que dominou mais o jogo. Talvez não com posse de bola, mas sim com chances. O Botafogo deu uns sustos ali com contra-ataques, com chutes para fora. Teve um chute ali que eu não lembro de quem foi, mas teve um cara ali, acho que foi o Juan, que bateu bem, deu um susto no Rossi. E acho que vários sustos no Rossi davam para ter sido evitados. Né? Sustos tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Eu acho que dava para evitar aquilo e dava para o Flamengo ter sido melhor. Eu acho que o Flamengo não ganhou porque o Flamengo não quis ganhar. Talvez o Flamengo não entrou com aquele espírito vencedor. E dando esse espaço para o Botafogo, o Flamengo não jogava mais. O Flamengo começou a jogar sem objetivo, sem chance de ganhar, em contra-ataques que dava para talvez matar o jogo. O Flamengo decidia tocar para trás. E a torcida fica insatisfeita, a gente sabe. Porque o torcedor fica insatisfeito com o Flamengo, assim,
empatando agora. Fica em segundo colocado a 4 pontos do Palmeiras. Porque semana que vem a gente tem um jogo contra o Palmeiras. Acho que é domingo que vem. Tem um jogo contra o Palmeiras. E com essa chance de vitória perdida, e a gente não ter vencido, a gente fica 4 pontos. Ou seja, o Palmeiras pode perder na semana que vem. Que mesmo assim é líder. Ou seja, eles estão bem. Eles criaram uma barreira pro próximo jogo. Óbvio que não é bom perder, mas eles têm que perder mesmo. Tá certo. O Flamengo tem que ganhar e eu confio que vai ganhar. Só que, cara, eu acho que o Felipe forçou demais em algumas coisas que não eram pra ter acontecido. Talvez a entrada. O Arrascaeta não ter jogado mudou bastante o jogo. O Gerson já estava suspenso, não tinha muita criação. Talvez o Bruno Henrique de titular pode ter mexido em algumas coisas. Eu não entraria com o Bruno Henrique de titular. Estava jogando mais centralizado. Eu não entraria com ele, talvez entrar com o Michael. Porque, cara, o Michael é o Michael. A gente sabe que ele é doidinho, é ruim, mas é bom também. Ele não se decide. E eu acho que esse é um jogo de velocidade para ele. O Bruno Henrique perdeu aquela velocidade que ele tinha em 2019. Acho que perdeu o forte dele e acabou tornando aquele jogador mais central. Um centroavante. Só que ali não é o espaço dele, porque ele não sabe jogar ali. Ele não tem o jeito para jogar ali, a manha. Ele não tem, como o Pedro tem. O Pedro faz o pivô muito bem, corre bem, e ele não tem. Talvez daqui a 1 ou 2 anos, por mais que ele já tá velho, ele consiga melhorar aquilo, mas ele não tem agora e dificilmente vai ter depois, né? Porque daqui a 1 ou 2 anos ele já pode estar se aposentando e a gente nunca sabe, né? Porque eu acho que ele tá com 34. É, ele tá agora passando por um negócio de aposta. E se der errado, provavelmente ele deve se aposentar. Talvez um pouco mais cedo do que ele esperava. Mas é isso, né? É, é a consequência do que ele fez, né? O, o Flamengo, com a entrada de Juninho e Matheus Gonçalves, o Flamengo talvez poderia ter melhorado mais do que eu esperava. Eu não esperava que o Flamengo. Eu esperava que o Flamengo poderia marcar um gol ali com a entrada do Juninho por causa da velocidade dele. Eu venho aqui pedindo a entrada do Juninho nos jogos, mas parece que quando ele entra ele não dá certo. Então acaba que eu não peço também. Eu acho que o Juninho tem muito a melhorar. Talvez ele vai ter que pegar um banquinho, né? Ali, mas ele tem que pegar esse jogo, por exemplo, contra o Botafogo. Ele pode jogar titular, sabe? Aqui, o próximo jogo contra o Deportivo Tátira, dá pra colocar ele ali 45 minutos no segundo tempo. Tem que pegar esses jogos contra times mais fracos pra ele poder jogar, acabar se adaptando, se entrosando ali no jogo mesmo, porque não sei como é que é em treino, mas no jogo talvez ele se adaptar ali vai ser muito melhor e se tornar um belo reserva pro Pedro. Óbvio, eu acho que dificilmente ele vai ser titular no lugar do Pedro. Eu acho que isso não vai acontecer, porque o Juninho, cara, ele é um cara que, assim como o Pedro chegou aqui reserva do Gabigol e treinou para ser titular, o Juninho vai ter que treinar para ser titular no lugar do Pedro. Dificilmente ele vai ser, mas óbvio, isso é um negócio de superação. A gente sabe que jogadores chegam no Flamengo com muita expectativa de. Alguns jogadores chegam no Flamengo com muita expectativa, né? Como o Arrascaeta chegou em 2019, como o Alcaraz chegou no passado e não deu certo, como o Pedro chegou. Então são jogadores que chegam com expectativa e quem não dá certo, rala, vai embora. O Alcaraz agora foi embora. Por exemplo, vários jogadores chegaram em 2020, foram embora também porque não deram certo. Compras caras, assim, né, por dizer, foram embora talvez mais cedo do que o torcedor esperava quando chegaram. Eu acho que isso tem que parar de acontecer, porque agora a gente vai chegar em mais uma novela de meio de ano. Ano passado, o Flamengo trouxe 4. Michael, Alexandro, Plata e Alcaraz. Dos 4, os mais esperados eram o Alcaraz, porque tinha muita especulação sobre ele no Flamengo.
principalmente pelos lances que a gente via dele lá na Inglaterra, pelo Southampton e pela Juventus também. Era o Alcaraz e o Michael, porque o Michael tinha muita especulação de voltar. O Alexandre talvez foi uma surpresa, assim como foi o Danilo esse ano. E o Plata, a gente sabia que tinha chance, mas não tinha muita certeza. Assim como o Juninho. Juninho a gente não tinha muita certeza que ia vir, a gente não tinha muita expectativa, tinha outros atacantes no lugar, como o Roberto Firmino. Então eu achava que ele não ia vir até. Por mais, pelo que eu vi, ele não queria vir, depois queria, e agora tá aqui. Não entendo, não entendi muito. Mas, cara, o Flamengo trouxe, por exemplo, no ano passado o Alcaraz. O Alcaraz veio, eu acho que ele é a maior contratação do Flamengo. E para ser vendido em 6 meses, porque ele saiu em janeiro, no dia 31, e por que eu sei disso? Porque eu vi o último jogo dele no Flamengo, lá no Maracanã, eu tava lá. Ele saiu no dia 31 por empréstimo, foi anunciado o empréstimo dele. Então é quase uma venda, porque o Flamengo já não quer mais ele. E é horrível um jogador de 120 milhões de euros, não, 120 milhões de reais, ser vendido dessa maneira, cara. É horrível. O Flamengo pelo menos pode recuperar o dinheiro, né? Talvez. Mas também muitos falam que a contratação dele só veio para tirar aquele foco que tinha na Almada do Botafogo. Porque a Almada também veio pro Botafogo bem caro e o Flamengo trouxe o Alcaraz para nivelar o jogo, né? Assim por dizer. Nesse meio de ano, o Flamengo não tem muita especulação com alguém, mas o Flamengo quer trazer um cara para meio de campo. Tem o Jorginho, sim. O Jorginho tem muita chance de vir. Mas fora o Jorginho, não tem ninguém ali pro lugar da Rascaeta. O Flamengo, do nada, surgiu uma especulação de Cristiano Ronaldo num clube brasileiro. Não sabemos qual. Alguns dizem que é o Flamengo, alguns dizem que é o Palmeiras. É muito especulação. E o Flamengo tem que investigar um pouquinho aí para trazer um jogador de ponta ali para ser reserva da Rascaeta. Eu acho que o Alcaraz podia fazer essa função, mas a diretoria viu que não podia. E se a diretoria viu, quem sou eu para criticar? Eu sou só um. Eu sou. Eu não estudei para isso, para ver se o cara pode ser titular ou não. Óbvio que eu enxergo potencial nele, porque eu acho que ele é bom. Mas não deu certo, né? O Plata, por exemplo, deu certo. O Plata começou mal, deu certo com o Felipe Luiz. Felipe Luiz gosta muito do Plata. O Alexandre, nossa, o Alexandre é um lateral que, pra mim, eu que gosto de jogar de lateral, é um exemplo pra mim. Porque o Alexandre desempenha muito bem, tanto no desarme quanto no roubo de bola, no passe. Ele desempenha muito bem. Contra ele deu, ele fez uma jogadaça pro segundo gol, que foi do Luiz Araújo. Eu acho que o jogo ali nos 90, o Botafogo já não tinha mais foco na vitória. O foco do Botafogo era segurar. E o foco do Flamengo era vencer. O Flamengo perdeu mais umas 2 chances ali no final. Acabou que o jogo ficou por aquilo mesmo. E agora o Flamengo tá a 4 pontos de diferença do Palmeiras. O Flamengo vai pegar o Botafake nesse meio de semana. Pela Copa do Brasil. Eu acho que dá para entrar com um time misto. Talvez entrar ali um meio de campo ali mais certinho. Entrar com o Pedro de ataque. Mas dá para colocar, por exemplo, o Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves que não jogou o jogo contra o Botafogo da Paraíba no último jogo. O jogo que a gente teve, que o Michel perdeu o gol e tal. O Matheus Gonçalves não jogou. Dá pra colocar o Lohan, o Iago Salles, eu acho. Dá pra colocar esses caras da base, né? O Cleiton. Esses caras dá pra colocar ali, encaixar, né, o time ali. Um time da base junto com os medalhões. Ou seja, colocar o Wesley na direita, o Matheus Cunha no gol, colocar o Matheus Gonçalves na direita, porque ele joga nas pontas, o Lohan no meio, talvez. Dá para colocar o Guilherme volante, ele pode jogar ali no meio. Dá pra gente colocar também o. Pô, esqueci o nome do atacante, cara. Qual que é o atacante da base? Dá pra colocar o Chola. Chola que é ponta. Dificilmente Chola joga pelo Flamengo. Acho que dá pra ele jogar. Esses caras aí dá
dá pra eles entrarem pra jogo. Mas o Flamengo também tem que ter cuidado, porque o Flamengo tem só um gol de diferença contra o Botafogo da Paraíba e o Flamengo sofreu perigo contra o Botafogo da Paraíba. Então, Felipe Luiz, tenha cuidado na escalação que você vai mandar pra jogo. Mas de resto, é um time bom. O Flamengo tá com um time bom para esse resto de temporada, para esse resto de mês, que a gente tem 3 jogos muito importantes: Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Mês que vem é Super Mundial. Super Mundial que a gente vai poder ver se o Flamengo, se os clubes brasileiros estão no nível dos clubes dos outros continentes, se está no nível de Chelsea, no nível dos times da Ásia, da África, né? Porque a gente não tem muita comparação aqui. Aqui, a Libertadores, por exemplo, virou um Brasileirão, por mais que a gente ainda tem clubes caindo para outros clubes sul-americanos, como o Flamengo caiu para o Penharol, o não lembro os outros times que caíram para times europeus, sul-americanos. Mas o Flamengo caiu pro Penharol, isso é muito pesado, né? O Flamengo perdeu um jogo no ano passado, na Liberta, e acabou caindo pro Penharol. O Flamengo não pode dar mole em alguns jogos. Acho que muito importante, o Flamengo tem que ter atenção. Porque agora, de agora, eu acho que de agora até agosto, vão ser jogos importantes ali. E de agosto e talvez ali de setembro até outubro vão ter jogos muito importantes também. Eu acho que o Flamengo vai ter que ficar atento, porque esse ano vai ser um ano muito difícil por causa do Super Mundial, aumentou o calendário. Então vamos ter atenção, né, na carga dos jogadores, no tempo de jogo deles, porque eles têm que ser controlados ali, todos, não é só um ou outro. Eu acho que todos têm que ser controlados na medida, óbvio. Por exemplo, o Léo Ortiz dá para jogar mais que o Pedro, por exemplo. O Bruno Henrique não consegue jogar mais que o Luiz Araújo. O Luiz Araújo pode jogar mais que o Bruno Henrique. Então, cada um tem que ser controlado na sua escala. Mas o Flamengo vai ter que controlar isso porque a gente vai ter um ano muito difícil. É isso. Espero que vocês tenham uma boa semana. Hoje é domingo, amanhã é segunda. E se inscreva, né? Vou pedir isso de novo. Se inscreva, deixa o like, ative o sininho das notificações, compartilhe com um amigo seu, que você possa ficar aqui comigo até o final de ano, que a gente cresça nesse canal e que possa ter um futuro muito bom. É isso. Muito obrigado e tchau!